Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos analisar a complexidade do código por duas métricas diferentes inspiradas no CDD, a Cognitive Driven Development, que eu venho falando para vocês aqui no canal, que é o design de código orientado ao entendimento da próxima pessoa e como que a gente pode organizar o nosso código em função de uma métrica de complexidade diferente que pode ser escolhida por times diferentes aí. Beleza? Então, só para dar um contexto, o que, é que a gente vai fazer? Eu estou escrevendo um projeto que é justamente uma ideia, né, um projetinho ali, um MVP, que você entrega para ele um repositório Git de um determinado software qualquer, e aí esse projeto consegue ir nesse repositório Git, navegar pelos commits, pegar as classes, né, determinadas classes que podem ser escolhidas, e aí analisa a complexidade dessas classes para que a gente consiga acessar o relatório no final e tudo mais, né? Eu estou criando esse projeto por quê? Que eu quero pegar e passar por vários projetos diferentes para ir analisando o incremento de complexidade em tipos de sistemas diferentes. Será que projetos open source crescem de complexidade no mesmo nível de projetos de mercado focados em produto, coisa do gênero? Então, essa vai ser a linha que eu vou seguir. E eu estou codando esse projeto e eu estou com um pedaço do código dele aqui para trabalhar com você. Beleza? Então vamos aqui no código. Então basicamente, seguinte aqui. Eu tenho essa classe, deixa eu aumentar até aqui, né? Então tá aqui. Eu tenho essa classe que chama Generate History Controller. Eu peço que você tente tirar da sua mente, neste momento deste vídeo, nessa fase agora, qualquer julgamento que você possa estar fazendo sobre mim, em relação a receber Entity Manager, Transaction Template, pouco importa o que, direto aqui no controle. Eu vou explicar isso para você, eu vou só passar pelo código inicialmente. Então, eu tenho aqui o Generate History Controller, tem aqui o método que é o Generate, e aí ele vai receber, né, um Generate History Request, ele tem uma lista de commits aqui, que é para ser utilizado. Ele vai escrevendo, né, cada um dos históricos de complexidade que são gerados vão ser inscritos na memória. E aí aqui tem um código da biblioteca que faz a análise do repositório Git, né? Então, eu digo que eu quero pegar um projeto, apenas um projeto, que está nesse endereço aqui. Aqui eu estou fazendo um teste, né, que eu quero pegar os commits a cada 6 meses, então escolha um commit, né, que esteja no intervalo entre... A diferença entre um commit e outro é de 6 meses para aquele projeto, beleza? E aí, para cada um desses commits que vão ser processados, eu passo aqui, né, um visto, ou seja, um objeto que vai receber a chamada desse repodriller aqui, né, que é o projeto que eu escolhi, beleza? Quem escreveu foi Anish. E eu passo aqui, eu vou criar um histórico, né, para um projeto com determinado ID e para esse conjunto de arquivos Java que estão residindo em uma determinada pasta. E além disso, eu vou pegar esses históricos que vão sendo gerados e vou escrevendo aqui na memória. Lá no final, eu venho e executo agora uma transação que eu faço o quê? Eu sempre removo tudo que foi gerado de complexidade para aquele ID e aí depois eu persisto de novo todo mundo que está na memória, eu persisto aqui, né? Eu poderia utilizar uma operação em batch para colocar menos coisa na memória, se fosse muito arquivo e por aí vai, sem crise aqui. E no final, eu retorno o status 201, dizendo onde é que está o endereço que pode ser acessado o relatório daquele repositório, né? Eu gerei aquele repositório, agora você pode acessar, né, o endereço que você consegue ver todos os detalhes daquele repositório. E aí, talvez nessa passagem de código, você pode estar se perguntando, putz, mas calma aí, você acessou o Entity Manager, o Transaction Template, você misturou responsabilidade, você feriu o princípio da responsabilidade única, por aí vai. Seguinte, o design que eu estou fazendo não é guiado, principalmente não é guiado pelo... Até travou aqui, né? Principalmente não é guiado pelo princípio da responsabilidade única. O S do Solid, por mais que eu já tenha revisado aqui no canal e tudo mais, inclusive eu revisei com um tom muito crítico, ele não conversa comigo. Acho que é muito aberto e por aí vai. E de novo, o design que eu estou propondo aqui não tem a ver com Solid, não tem a ver com Clean Code. Você pode usar qualquer técnica que você utilize. O design que eu estou propondo aqui, né, ele
guia o seu código pela complexidade de entendimento da próxima pessoa. E aí você pode mitigar esse entendimento utilizando as técnicas que você entender que são necessárias. O único lance é você tem que estabelecer um limite de complexidade. Então, qual que é a primeira versão de limite de complexidade que eu vou utilizar aqui com vocês? Tem uma métrica que eu derivei, né, do CDD, que eu já também falei aqui no canal, vou deixar o link aqui para que você possa ver, que é o seguinte: você vai contar um ponto de complexidade para cada branch que existir no seu código. Então aqui eu estou falando das branches tradicionais, né? If, else, switch aqui, né? Case, for, while e por aí vai. Você vai contar um ponto, travou aqui meu computador, né? Você vai contar um ponto de complexidade para cada acoplamento, Jesus do céu, para cada acoplamento com classes que são específicas do projeto. E você vai contar um ponto de um ponto, né, de complexidade sempre que tiver uma função sendo passada como argumento. Então você tem aqui, né, argumento. Você tem aqui de novo, né, uma característica de qualquer métrica derivada do CDD é que tem que ser uma métrica humana. Porque, de novo, estamos aqui, né, tendo um design de código que é balizado pela psicologia da cognição. A ideia é fazer código entendível pela próxima pessoa, mesmo que isso vá contra algumas das práticas que podem existir na engenharia de software atualmente, ou, se você quiser, de novo, falando, você pode abraçar tais práticas, dado que você não fira o limite de complexidade. E aí, uma restrição grande da métrica é toda métrica tem que ser possível de ser contabilizada por qualquer pessoa. Se você tiver uma ferramenta legal demais, mas se não tiver, tem que ser facinho. Então essa daqui é uma métrica um pouco mais fácil, né? Branch, acoplamento específico, eu chamo de acoplamento contextual, e função sendo passada com argumento. Então, por exemplo, Entity Manager não conta ponto. Transaction Template não conta ponto. São classes do Spring e da JPA. Beleza? Logger não conta ponto. Response to Entity não conta. O que é que conta ponto aqui, ó? Generate History Request é uma classe que é específica do projeto. Conta ponto. In-Memory Complex History Writer. Conta ponto. Função sendo passada como argumento aqui, ó. Conta ponto. History Visitor. Conta ponto. Função sendo passada com argumento. Conta ponto. Beleza? Função sendo passada como argumento. Conta ponto. Então, essa somatória aqui, ó, deu 6 pontos, dado essa métrica, deu 6 pontos de complexidade. O que acontece? O CDD é muito inspirado na teoria da carga cognitiva. A teoria da carga cognitiva fala pra gente que a gente tem, né, na pesquisa mais antiga, antes da teoria da carga cognitiva, a ideia é que a gente tinha 7, mais ou menos, duas coisas que a gente consegue entender ao mesmo tempo, beleza? E existe hoje, inclusive, uma sugestão de restrição ainda maior, com 5, mais ou menos, duas coisas. Ou seja, você está brocando, você entende 7 coisas, você está muito cansado, talvez cansado ou cansada, você entende 3. Ou você pode pegar o outro lance, que é 7 mais ou menos 2. Você está brocando, você pode entender até 9 coisas ao mesmo tempo. Se você estiver mais cansado ou cansada, talvez 5. Beleza? Qual que é a minha sugestão aqui agora, né? Dado essa métrica que eu falei aqui para vocês, dado os possíveis limites, então esse é o limite que eu vou trabalhar, né? Máximo de 9, mínimo de 5, beleza? E numa aplicação web, para mim sempre classes que tem atributos de dependência, ou seja, classes que dependem, Entity Manager, Transaction Template, né? Que depende desse tipo de coisa que não é estado, que geralmente vai ser um estado que você vai manipular esse estado ou persistir esse estado, ou seja, você tem classes que têm atributos de dependência e classes que têm atributos de dados. Aqui é uma forma que eu achei muito clara que a Alexandre Aqueles me contou um dia e eu utilizo desde aquele dia. Então, classes que têm atributos de dependência, ou seja, uma aplicação web padrão, você vai encontrar controllers, services, classes de configuração e por aí vai. Por mais que configuração eu não ligue muito. Eu geralmente sugiro um limite de 7 pontos, o máximo. Por quê? Porque elas são classes que geralmente cuidam de fluxo, beleza? São classes que geralmente são pontos de entrada. Então, dado a métrica que você escolheu,
eu sugiro 7 pontos de limite máximo. E aí o que acontece? Essa métrica derivada do CDD que eu acabei de contar para você é uma métrica que supõe uma régua altíssima das pessoas que vão compor o time. O que é essa... Principalmente, né, ali no acoplamento contextual, ali que o bicho pega. O que eu quis dizer com acoplamento contextual? Entity Manager, Transaction Template, Response Entity, Repo Driller, Repository Mining, Git Repository, Commits, Entity Manager, o método Create Query, né, e tudo mais. Tudo isso exige entendimento, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, seria uma completa baboseira se eu falasse para você que isso não exige entendimento. A questão é, será que você já não poderia ter entendido isso antes de colar no código? Então, essa métrica, que abraça o acoplamento contextual, assume isso. O acoplamento contextual sugere que as pessoas deveriam estar extremamente preparadas para cair nos projetos e que as tecnologias que estão ali, né, que são transversais a múltiplos projetos, deveriam ser dominadas. Por conta disso, eu não considero que isso conta como complexidade a ser analisada na hora que a gente está olhando o código. Beleza? Então, é por isso que eu venho aqui, ó, mando uma query no meio, bem de boa, na lagoa, aqui, ó, acesso esse código aqui no meio, contei, deu 6 pontos. Então, por essa métrica que eu contei para vocês agora, eu não faria nenhuma mexida não mexeria em nada nesse código. Beleza? É a melhor métrica? Não é esse o ponto. O ponto é você tem uma métrica de complexidade humanizada que qualquer pessoa pode contar. Dei um exemplo. Agora tem um outro exemplo. Vamos supor que caiu um troço aqui agora aqui na minha casa, eu fiquei olhando, que eu não entendi direito. Agora vamos supor uma outra métrica aqui agora. A gente pega essa e a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora supor que qualquer acoplamento com qualquer classe que não seja do runtime padrão conta ponto. Aí vai mudar bastante agora, olha só. Agora você tem, agora você tem um ponto aqui, O logger é foda, né? Confesso pra você que o logger é foda. Um ponto aqui do logger, um ponto da response entity, um ponto da URI components builder, mais um ponto do repo driller, mais um ponto do repository mining, mais um ponto do git repository, mais um ponto do commits aqui. Basicamente isso daqui. Então, se a gente agora for olhar, na moral, eu vou deixar o logger, mas o logger tá me irritando. Eu vou tirar o logger. Na minha métrica aqui não vai contar logger, porque é demais na minha mente. Beleza? E eu deixaria essa métrica dizendo assim, logger não conta, meu povo, é isso. Então aqui, ó, agora você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui, 13, 14. Aqui agora a gente tem 14 pontos. Então você tem essa segunda versão. Então aqui, ó, 14 pontos. Quando é que você pode... Por que você poderia querer utilizar essa métrica? Você pode assumir que você entende que os seus times serão formados por pessoas com níveis misturados. Vai ter pleno, vai ter júnior, vai ter sênior, vai ter especialista, né, plena, por aí vai. E você assume que é ok as pessoas terem que aprender coisas de tecnologias transversais enquanto elas fazem os códigos de produção. Tá tudo bem se você quiser fazer desse jeito. Você acabou de ter uma métrica para isso. Se a gente fosse olhar agora desse ponto de vista, esse código aqui, essa minha primeira versão de código, não seria sustentável. Então a gente teria que mexer aqui nesse código, né? Então, como que eu poderia mexer nesse código? Então eu vou tentar fazer aqui uma refatoração com você na mesma hora
aqui, né? Então, acho que a primeira coisa aqui é, eu tenho dois pontos que vem de Entity Manager e Transaction Template. Então, aqui agora, eu poderia fazer algo assim, ó. Eu poderia criar um History, Complexity, Repository aqui, né? Então, eu vou chamar esse... Jesus, está fazendo frio aqui fora agora. Eu vou chamar aqui de History. Esses dois códigos aqui, ó, vazariam. Aqui também vazaria. Aqui agora eu tenho um ponto. Então, aqui eu tenho esse ponto que está aí por enquanto. Aqui um outro código, né, que a gente poderia fazer é o seguinte, eu tenho esses códigos todos aqui dentro, ó. Então aqui, antes de mexer ali, né, eu tenho que trocar aqui agora. Então aqui eu poderia fazer, né, eu não sei exatamente o método que tem lá dentro do repository, mas eu poderia fazer assim, delete by project ID. E aí aqui eu vou deletar, né? Seria um código mais ou menos assim. Eu deletaria pelo project ID. E aí logo depois disso eu teria que fazer algo assim, né? History ponto save all. Acho que tem esse método lá dentro, né? E aqui eu consigo fazer pego esse código aqui, jogo para cá. E eu vou tirar tudo isso daqui agora. Então, tirei. Então, se eu agora contar de novo, o que é que vai acontecer? Ó, eu tenho, pela segunda métrica, eu tenho um ponto, dois pontos aqui, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui, ó, eu já trouxe de 14 para 11. Dado que eu estou usando agora essa segunda métrica. Ainda não é suficiente, estou acima de 7. Então eu teria que vir aqui agora e fazer o seguinte, onde é que eu posso tirar mais? Claramente, tem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui. Só aqui dentro eu tenho 1, 2, deixando esse writer aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Se eu tenho 11, então, se eu tiro 6, eu fico com 5. Com a dependência nova que eu vou colocar aqui, talvez eu fique com 6. Me parece um bom plano. Então, lá vou eu, ó. Eu posso vir aqui agora e fazer algo assim. History, generate. Aqui eu tenho que fazer, na verdade, eu preciso passar o in-memory ali, né? Então, vamos supor que ele seria injetado ainda. Então, vai ser algo assim, né? History, generator.generate. E quais são as dependências que eu tenho aqui? Eu tenho request e request. Então, eu posso vir aqui e eu posso passar o request. Beleza? Óbvio, né? Só para deixar claro. Aqui eu poderia passar o request direto e daria para você usar, inclusive, o princípio dessa agregação. Você poderia usar, né, orientação a objeto padrão, criar uma interface específica, que aí, né, tem lá o I do Solid, que é o princípio dessa agregação pela interface, deixando claro que aquele I não é do Solid, aquele I é da orientação a objeto clássica, utilizar polimorfismo clássico, criar uma interface que é mais específica, naturalmente, se ela é mais específica, ela vai ter menos possibilidade de mudança. Então você poderia utilizar isso daqui para quê? Para o método generate não enxergar a request e sim enxergar a interface específica ali para ele. Então eu poderia fazer isso daqui. Eu acho que eu viria aqui, né? Opa, eu vou até brincar nesse código aqui agora para a gente ver. Jogo para cá. Tenho aqui esse cara aqui poderia retornar para a gente, inclusive a collection de complexity history. Então aqui seria algo mais ou menos assim. E aqui, ó, no save all, eu geraria esse history aqui. Então basicamente, deixa eu importar aqui, né, para diminuir aqui os erros. Eu teria algo mais ou menos assim, aqui agora. Eu tenho agora que criar essa variável history generator.
Então, eu vou criar esse atributo aqui, ó, History Generator. O History Generator poderia ser do tipo History Generator. Aqui, né, eu marcaria com AutoWired. Aqui eu marcaria com AutoWired. A gente poderia vir aqui, ó, criar essa classe aqui. Essa classe natural poderia ser um service. Ela receberia, ela teria aqui, né, um in-memory. Cadê o nome do negócio? In-memory complex. Aqui, ó, esse cara implementa uma interface do próprio framework aqui, né? Em outro vídeo, se a gente quisesse fazer tudo ficar gerenciado aqui, né? Bom, dá para criar um bin aqui do Spring, dá pra gente fazer isso aqui rapidinho, então. Então, eu viria aqui, ó, o in-memory complex history writer. Deixa eu só pegar a interface de novo dele aqui. Ele é um persistence mechanism. Então, aqui, ó, a gente tem o mecanismo de persistência. Deixa eu importar ele aqui. Aqui a gente geraria o construtor. GCUF aqui. Gerei certo aqui a parada. Geraria aqui o construtor. Agora a gente viria aqui, ó. Tem aqui o nosso método que a gente criaria. Obviamente eu esqueci, mandei bem agora aqui que eu perdi o Ctrl C aqui da parada, né? Então, bom, aqui teria o código que estava lá no... Eu teria que voltar aqui no vídeo, eu não quero voltar aqui para vocês. Aqui retornaria, né, a lista... Cadê aqui o list? Ponto off aqui, beleza? Então, retornaria aqui, né, uma listazinha. Estaria tudo certo. Aqui no History Controller, agora, ó, eu estou bem mais de boa. Então, se eu contar de novo, o que é que vai rolar? Tem mais um ponto aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui também sairia. 5. Pronto. Agora, talvez esse controller esteja mais interessante ali para você, né? Ou algo do gênero. Percebe que isso é muito, né, do Cognitive Driven Development. Não é sobre ter uma técnica específica de código. É sobre limitar a complexidade de acordo com qualquer limite que você queira, né? Qualquer forma de calcular esse limite que seja interessante para você. Aqui eu te mostrei duas métricas diferentes, mas de novo, né? Qualquer coisa, limite restrito. Então, a gente a gente tem que ter no máximo 7 pontos. A gente ficou com 6, se eu não me engano, 5 pontos aqui, ou seja, 5 pontos é um número bem ok para você brincar. Talvez alguém ainda queira juntar, né? Eu quero juntar esse com esse, ó. E aí você vai querer juntar? Pode juntar. Você vai diminuir aqui para 4, você vai gerar mais unidades de código ali no seu projeto. Se você quiser, vai gerar mais indireção. Eu acho que não precisa. Por quê? Porque 5 pontos, supostamente, tende a ser interessante para quem vai entender. Então, o lance dos limites serve para quê? Se você está com 5, 5 é menor que 7, Se é menor que 7, não inventa arte, entendeu? Você para de ter essa refatoração, você para de ter essa busca de qualidade que parece mais enfeite de bolo do que qualidade de verdade, né? O seu bolo já está bonito, já está gostoso, já dá para comer bem. As outras pessoas já vão entender aqui, já sabem como fatiar esse bolo. Parou, parte para o próximo. Então você pode brincar de N métricas diferentes em função do tipo de contexto dos times de engenharia que você tem. Pode ter métrica diferente, inclusive entre times. Uma coisa legal disso é que isso é sustentável. O seu time pode ter 2, 20, 200 ou 2.000 pessoas. Não é um time de 2.000, obviamente, né? Mas você pode, se você quiser, você pode botar uma métrica para a empresa inteira, métrica por time, e a métrica fala muito sobre o tipo de profissional, o estágio de carreira do profissional, da profissional que você vai querer contratar. Se a sua métrica de complexidade assume certas características, isso vai estar lá na sua ponta de entrevista, porque você sabe que aquele time é só de especialista. Por exemplo, você vai construir um framework
uma biblioteca interna da sua empresa que vai dar suporte para vários outros projetos, provavelmente ali o time é mais especializado. Dá para você usar uma métrica um pouco mais frouxa, porque você entende o que, né? Quando eu falo métrica mais frouxa, é essa primeira métrica. Só conta acoplamento com classe específica. Porque você entende que as pessoas vão chegar ali, elas vão dominar aquela parada. Você pode, inclusive, trabalhar com limites diferentes, né? Se você está achando que 7 é muito restritivo, beleza, nesse time mais especializado, coloca 10. Só que você consegue ver o quê? Lá no médio e longo prazo, você sabe o que é que você está pagando. Você vai ter pessoas que são especializadas. Senão as próximas contratações vão ter dificuldade. E aí você pode restringir a complexidade de novo. Beleza? Mas eu achei que esse vídeo ia ficar potencialmente interessante, que era um caso de código que eu acho legal e que ajuda muito, né, para você ver como o CDD pode abraçar qualquer tipo de métrica, qualquer tipo de técnica de código que você conheça. O lance é você limitar a complexidade e ter uma métrica que facilite o cálculo desse limite. Tá bom? Mas era isso que eu queria falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em falar com você. Beleza? Era isso. Tchau.